Vamos agora ler e falar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, falar do Atos dos Apóstolos, do versículo, no capítulo 23, do versículo 24. Mas primeiro dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 24 diz assim: aprontei também cavalgaduras para Paulo, que todos leva com toda a segurança ao governador Félix. E ele escreveu uma carta neste termos. Paulo escreveu quando ficou preso, né? No versículo 24 diz assim, no capítulo 26 diz assim: Cláudia, Lísia, ex-excelentíssimos governador Félix da saúde. No versículo 27 diz assim: e esse homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por ele quando eu, sobrevindo como a tropa, e livrei ao saber que era romano. E o homem escreveu uma carta para levar para o Félix, né? E no versículo 28 diz assim: e então, querendo saber causa por que acusavam, o levei ao grande conselho. E no versículo 29 diz assim: e soube que era acusado causado sobre a questão da lei dele, sem houver nele delitos alguns que merecem ser morto. E no versículo 30 diz assim: mas não tivesse chegado a mim a notícia da traição que maquinavam contra ele, e veio como urgência a ti, interminado também, acusado de recuperar a ti a Deus. E no versículo 31 fala assim: os soldados conformes lhe tomaram Paulo, fora ordenado, tomaram Paulo ao levaram de noite a Antiopiedades. E no versículo 32 diz assim: no dia seguinte voltaram para a Guarantinas e deixaram que os soldados cavalaria escoltassem. E no versículo 33 fala assim: ao se chegando a cárcere, entregaram ao governador a carta e prenderam-lhe também Paulo. E no versículo 34 fala assim: e ele, depois de ele, perguntou quem promovia essa era, sabendo que era da Sicília. E no versículo 35 diz assim: ouve-te, e quando chegaram teus acusados, mandou então que Paulo fosse guardados no pretório de Herodes. E agora vamos pular para o capítulo, para o versículo 24, né? E no versículo 24,
no capítulo 24, do versículo 5, o primeiro diz assim: 5 dias depois desceu a sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e tornou-o advogado. Compreenderam eles antes o governador para acusar Paulo. E no versículo 2 diz assim: este foi citado, a tortura começou a acusá-lo neste termo: graças a ti não gozamos da paz pela tua conveniência, e tem corrido muitos abusos em nossas nação. E no versículo 3 diz assim: e reconhecemos a todo lugar, excelentíssimo Félix, com toda a gratidão. Ele está lendo a carta que fizeram para acusar Paulo, né? E no capítulo 4 diz assim: e para não ter em falar de mais tempo, rogai-te na tua bondade, nas ouça por um momento. E no versículo 5, no capítulo 24, no versículo 5 diz assim: encontramos este homem uma peste na diversidade que fomento discórdias entre os judeus no mundo inteiro, e líder de seita seita do Nazareno. Ele não falava nem Jesus, né? Porque o Nazareno, que é o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Deus, né? E no versículo 6 diz assim: e tomou mesmo profanar tempos, não porém o prenderam. E no versículo 7 diz assim: quase julgá-la segundo nossas leis, mas sobrevindo tribuno, lesia eu a tiros das mãos de grandes violência, ordenando aos seus causadores de compreender diante de ti. E no versículo 8 fala assim: e tu mesmo interrogado e poderá verificar todas as coisas que nós o causamos. E no versículo 9 diz assim: aos judeus. Os judeus apanharam advogado conforme que as coisas se fossem errado assim. E no capítulo 10 diz assim: depois disse um sinal do governador. Paulo respondeu: sabemos que muitos anos o governador desta nação é com a confiança que faria a minha defesa. E no versículo 11 diz assim: podemos ficar, não há mais 12 dias que sabemos Jerusalém para fazer a minha devocação. Jesus ama todo mundo, Jesus quer todos vocês, com a graça, com o poder, ele vai dar o caminho para nós, a salvação. Jesus ama, Jesus, amém.